Sejam muito bem-vindos ao podcast Magia Cigana. Hoje a gente tem 3 convidados mega especiais. O casal Diego e Lirá, da Tsara Hernandes. Eles são líderes espirituais do povo cigano do astral. E temos também o nosso amigo violinista cigano de longas datas, Dino Guterres. Ele passou por várias bandas e hoje toca com a banda Mariachi. A gente vai iniciar com um violino clássico, encantado, de Ícaro. Podcast Magia Cigana, com Dino Guterres. Opcha! A gente abrindo aí esse podcast Magia Cigana, trazendo a magia dos espíritos ciganos através da Tsara Hernandes, é a magia do violino. Cris, você acredita que o povo cigano espiritual, ele se conecta através dessa música cigana do passado? Das músicas, primeiro quero agradecer imensamente a oportunidade de estarmos aqui reunidos, como nos conhecemos de longas datas. Sim, e isso é muito bom amiga. Quando a gente reencontra grandes amigos para ter uma conversa tão importante, que é falar dos espíritos ciganos, e essa alegria de encontrar o Dino também, que a gente não via há alguns anos. Eu acho que os espíritos ciganos, eles estão dentro de nós, né? Eu acredito nisso. Então, tudo que nos faz vibrar a espiritualidade cigana. São os nossos antepassados, os nossos ancestrais, aqueles que vibram com tudo que nós, que estamos aqui, também vibramos. Então, às vezes, a gente é bastante criticado por isso, porque há uma diferença grande entre esses espíritos ancestrais que nós viemos trabalhando nesses 17 anos juntos, e dos espíritos que são cultuados. Os mulê da Romar. Isso, os mulê da Romar, que seria a parte que a gente fala do espiritismo. A maioria das incorporações, elas vêm com base no espiritismo de Allan Kardec. Já a identidade cigana, já essa identidade do espírito cigano, e isso tem criado uma grande polêmica toda vez que a gente conversa sobre isso, ele não é de fora para dentro como o espiritismo prega, né? Que o espírito se aproxima de você, emparelha com você e se manifesta. A espiritualidade cigana, ao que nós acompanhamos esses anos todos, essa espiritualidade dos mestres ciganos que nós chamamos, que é a ancestralidade, são os nossos ancestrais, eles vibram de dentro para fora. Por isso, quando tocam violino, as pessoas se arrepiam, as pessoas têm sudorese, algumas pessoas ficam tontas, já pegamos pessoas desmaiando na nossa casa. Só com a música? Só com a música. Com a música cigana? Palmeado. O palmeado cigano que nós fazemos todos os nossos encontros. A maior representatividade que os nossos ancestrais, né, os nossos ciganos trabalham hoje é no palmeado.
para toda a música da Tsara e todo o grupo faz só nas palmas. Como palma flamenca. Palma flamenca. E muitas pessoas que estão assistindo, que estão na assistência ou que estão ali ao redor, começam a sentir a vibração desses mestres ancestrais que a gente vem hoje trazer essa parte que não é falada, porque é uma coisa que acontece muito dentro da nossa espiritualidade. E então a gente vem falar hoje um pouquinho, trazer essas informações que você traz com a sua bagagem de conhecimento. Exatamente. O programa anterior a eles, gente, a gente está fazendo programas sequentes aqui, foi com a cigana Lumiar Dior, excelente dirigente de templos espirituais e cartomante, e terapeuta holística e tal. E ela veio com informações interessantes sobre a reencarnação de quem já foi cigano em outra vida. Sim. Você acredita nisso? Acredito. Você acha que existem pessoas que têm a espiritualidade, mas necessariamente não têm a reencarnação? Não, eu acho que tudo é um conjunto. É um conjunto? É um conjunto. O que acontece com essas religiões que existem, né? Como a Lumiar é dirigente, ela é dirigente de um templo espírita. Espírita, sim, um bandista. Um bandista. Então, os templos espíritas, eles são muito baseados em Kardec. Na reencarnação. Na reencarnação, na questão reencarnatória apenas. Eu garanto que a maioria das pessoas que chegam pra gente, por exemplo, no nosso caso, tá dentro. Às vezes tem sangue cigano e não sabe, porque isso se perdeu. Porque é muito interessante tocar sobre isso, que ela fez uma mandala de oráculo. Sim. E ela disse assim, a sua missão cigana, cultural, não é do seu avô, não é dos seus avós, do seu pai, nem familiar. É da sua identidade cigana de outra vida. Sim. E nunca ninguém tinha me dito isso. Sim. Falei, será? Sim. Ela falou, tem alguma coisa mais séria. Sim. Então, será que são fundamentos que a gente desconhece? É o misticismo? Não, vou mais longe. Vou mais longe e te explico isso aí. Nós temos dimensões. Nós temos 7 corpos. Então, nós temos dimensões de um ser. Olha só. Você não está aqui numa única dimensão. Então, são várias dimensões. Olha só. Então, nessas várias dimensões, você não é só o Roberto da matéria, você é o Roberto que viveu em outras vidas, você é o Roberto que tem outros corpos, você é um Roberto que vem de uma mônada divina que é única. Então, lá na sua Tsara, você prega, basicamente, essa conexão com esses corpos... Sim. espirituais de cada ser. Sim, que eu chamo de subpersonalidades do ser. Nós temos várias personalidades. Ninguém fala com todo mundo da mesma forma. Como a gente fala, como a gente se dirige à nossa mãe é de uma forma, como a gente se dirige a um bebê é de outra forma, quando a gente se dirige ao nosso chefe é de uma outra forma. Nós somos seres múltiplos. Então você acha que na espiritualidade também? Também. E não nos damos a perceber isso. E você acha que essa essência cigana de trabalho na sua casa tem muito a ver com esses estudos que você faz multidimensional espiritual, vamos dizer assim. Isso. Quer falar um pouquinho? Sim. É muito isso, né? Quando as pessoas... Olá, pessoal. Roberto, gratidão. Salve, sua estrela. Tantos anos, né, Roberto? Que maravilha. É um grande amigo. Eu amo eles. Peguei a filhinha deles, tá com quantos anos? 14. Eu peguei com 1 aninho de idade. Você vê qual é essa estrada linda deles. Mas a gente se conhece de anos. De antes. Meu filho com 21, um beijo pra Jayci, a famosa Baba Surami, que é a mãe do Diego. Essa parte, como é que você desenvolve quando o médium chega na sua Tsara? É exatamente isso, né? Quando a pessoa chega lá na casa, a gente primeiro quer trazer para ela o olhar para dentro dela mesma. E poder se reconhecer dentro daquilo que ela está sentindo. Olhar para dentro, sentir tudo isso e como ela vai poder agir melhor para trabalhar a sua espiritualidade. Porque muitas pessoas chegam, e isso já são 17 anos juntos, e muitas pessoas chegaram até a nossa casa querendo já, como é comumente feito, que a gente, como liderança, inclusive dos nossos ciganos, que dissessem para ela, olha, você tem o cigano fulano de tal ou a cigana fulano de tal, como é que eu cuido? Que é a receita de bolo reencarnacionista. Por quê? Da Umbanda. Porque são falanges. Você acredita, isso é um ponto interessante, que todas as pessoas
tem essa essência cigana? Sejam sinceros. Não. Muito bem. Não. Muito bem. De forma alguma. Achei que vocês iam mentir pros amigos de vocês. Claro que nunca isso acontecerá. Dino, falando, a gente vou te perguntar, fazer uma pergunta, já que a gente tá numa roda de espiritualidade cigana. E você é um músico que tem uma religião independente, obviamente, ou não, e você faz muita música para centros holísticos. Você tá saindo de um casamento agora que não tem nada a ver com o cigano espiritual, que é o seu trabalho principal, que é o clássico. Mas você sente uma vibração diferente quando você tá tocando dentro do Matiçara, nesse segmento? Sim, essa música, a gente estava conversando, essa música, o Ícaro, ela veio depois a gente esteve em Praga, né? Muito tempo atrás, na época, com o grupo Bechari. Sim. E ela foi criada no avião, teve um imprevisto com um avião, umas coisas assim, imprevisto, né? Uma casualidade. E qual foi essa casualidade? Teve uma bomba que não explodiu, foi uma coisa que, na época vinha de negócio da Torre Gêmeas, né, do terrorismo, e teve uma coisa lá na bomba que foi obrigada a voltar o avião e pousar todo mundo. Uma bomba. Uma bomba. Que não explodiu. Que não explodiu. E você estava nesse avião? Tava. E nesse momento, eu já começou a vir o Ícaro, a música, uma composição minha que eu gravei com Fúria Gitana. Essa composição Ícaro é sua? Isso. Que a gente tava com o Bechari na época, que a gente foi lá em Praga. Não era a banda que eu gravei, o Ícaro, o Fúria Gitana. Era o Bechari depois que eu vinha gravar ela. Mas foi dentro, falando dessa coisa espiritual, eu fui tocar num centro espírita. Não me lembro ali, eu acho que foi na freguesia, uma casa espírita ali na freguesia, perto da linha amarela. Sim. Antes de chegar à Cidade de Deus. E ela começou a complementar ali, a melodia, veio na minha cabeça, comecei a tocar e foi como... E eu senti que foi muito, parece que foi uma coisa espiritual mesmo. Uma inspiração, né? Uma inspiração, e a música foi vindo. E eu acredito que essa parte espiritual está muito ligado com alguns músicos sensíveis. Não só o músico, porque tem aquele músico que é muito materialista e aquela técnica, aquela coisa, mas tem um músico sensível, que ele percebe quando ele está tocando, se o outro está agradando. A gente lê a mente de todo mundo. A gente, quando está tocando, a gente sabe quando a pessoa está agradando, quando a pessoa não está agradando. Isso é um tipo de mediunidade, né? Você Isso é um tipo de uma sensibilidade mediúnica. Você consegue ir lá através do olho da pessoa e sentir como que tá o ambiente. Hoje, antes de vir para cá, estava num casamento, tocando no casamento. Sim. Foi na praia, aqui na Barra. Aqui na Barra. E eu comecei num estilo musical. Aí eu vi que esse estilo musical, estava fazendo uma recepção, eu vi que esse estilo musical, o pessoal, não preciso nem... Eu sinto. Você tem a sensibilidade. Eu olho ali e vejo que o pessoal não gosta muito de estilo, não. Mudei completamente, na hora. Você foi pro clássico? Repertório. Não, ao contrário, fui pro pop. Você foi pro pop. Músicas pop internacionais, todo mundo agradando e tal. Aí eu senti que criou o ambiente. Você harmoniza o ambiente. Aí parece que quando você tá tocando, aonde o teu som vai, é tipo um radar. É como se fosse um radar. Aonde teu violino tá indo, você tá sentindo como tá aquele ambiente. Como tem ambiente, ao contrário. Tem ambiente que você tá tocando, tá tudo maravilhoso. Mas tem ambiente que aí não é o músico. A gente tá tocando e as pessoas estão muito fechadas. Não estão receptivas à música. Muito fechadas. Estão muito ali no problema dela, outra no problema dela. Cada pessoa mergulhado no problema de cada um. Então elas se fecham muito de uma certa forma. Mas eu já tive... Não quero falar o ambiente que eu estava, mas eu já tive no meio dessa situação que conforme você vai, você sente... Primeiramente, você sentiu isso. Eu captei isso. Aí eu começo a tocar o violino trabalhando mentalmente nesse propósito. É aonde que a música vai entrando devagarzinho, as pessoas vão mudando. Então a música ela tem o poder de ir transmutando o ambiente. Eu acredito que por isso que toda religião, tem um batuque ali, ou tem o piano ali. Então a música, ela tem o poder de mudar o ambiente. Às vezes ela acrescenta positivo muito rápido, ou às vezes está muito negativo, mas devagarzinho, dependendo do músico, a sensibilidade do músico, ele vai trabalhando ali, e conforme o som vai expandindo, misturando, você vai criando e vai transformando aquela energia muito presa, densa, e aquilo vai mudando. Você como um músico cigano do violino, você acha que tem alguma entidade que te protege na hora que você toca? Já te disseram ou você acredita nisso?
Acredito em muita coisa. Eu acho que é uma série de coisas, não é só isso. Eu acho que tem ainda outras coisas. Outras dimensões. Tem, Outras com dimensões. certeza. O Dino- Outras vidas. Certo. O Dino, Certamente. nesse momento, sendo muito cigano, né? É. Porque Sendo muito cigano. Porque ele acredita em muitas coisas. É, muitas É. E coisas. isso nada mais é do que Roberto, sentir você essa mesmo. essência cigana. Você é de um caminho só. Eu não conheço. Inclusive, a gente estava vendo maravilhosa entrevista com Sueli Saad aqui, né? E Nara. E as duas falaram, eu fiquei vibrando vendo a entrevista delas, porque a Sueli falava assim: não, eu fui das Filhas de Maria e fui no centro, aí na minha casa fiz um centro, chamei o caboclo, e aí depois do caboclo veio uma outra entidade. E aí Sueli estava aqui perguntaram se ela era mãe de contando. santo, ela disse Perguntaram que se ela era não. mãe de santo, ela disse que não. Porque isso não existe coisa mais múltipla do que a fé cigana. O cigano, isso é uma coisa que a gente precisa falar. E é até uma né? liberdade, né? Sim, sim. Total. Você não tá preso a Não uma tá coisa, preso tem a que uma- ser dessa uma maneira, ou então regra. aquilo, né? O cigano não é preso a uma regra. Deixa eu falar uma coisa aqui pra vocês. Aqui eu sou neutro. É Aham. como se eu não fosse nada. Sim. Então eu tenho que ouvir vocês. Então cada pessoa que chega aqui, aí, tipo, é como se eu tenho poderes pra influenciar, Sim. Sim. mas eu me remeto a uma significância de comunicador. Sim, Mas eu nunca claro. eu sempre convivi com você. Nunca vi você influenciar nada nem ninguém, embora você seja essa criatura múltipla, dessas multiplicidades. Só o xamanismo, né? Gente, xamanismo, É. a cartomancia, É, todo mas o é- seu trabalho com Mas as deixa pessoas. Deixa quieto. Então, vamos falar. Do tempo antigo, né? A gente tá falando do tempo antigo. Não, na verdade, tudo. Eu nunca abandonei nenhuma vertente. Né? O oráculo, o indigenismo, o xamanismo, eles fazem parte. Mas se a gente for abranger, né, vamos dizer assim, os caminhos da minha opinião, a gente desvaloriza, não é desvaloriza, a gente perde o tempo Sim, da caminhada sim, de vocês, que é sim. muito Ah, fascinante. sim. Nós você- temos muito. né? Imagina, né? Então, por exemplo, você falou aí da Sueli. A Sueli era um programa só pra ela. Sim, A Nara outro pra ela. Vocês dois só pra vocês. sim. Ele fez um programa comigo aqui, que foi o lançamento da Cigano. novela O Mundo Cigano, que É. bateu a audiência, e o lançamento da novela Além da Ilusão. Pô, gravar nessa novela foi totalmente espiritual. Foi espiritual. Olha só. Totalmente Tá vendo espiritual. aí? Se tivesse alguma coisa pra alguém de indicação, alguma coisa, foi totalmente espiritual. Não foi material e nada, tem porque certeza. o cigano ele não se fecha. Isso que eu falei que a gente não podia deixar de falar é que dentro do conhecimento do que nós, da espiritualidade cigana que nós trabalhamos, não existe. Por isso que muita gente agora fala, sou universalista. Por que universalista? Porque você acredita em múltiplas faces do universo que são multidimensionais. Quem a gente falou isso foi a Debbie Maia. Vocês viram a entrevista dela? Sim, vimos. Você viu de todas que você assistiu dessa temporada, qual que você gostou mais? Tô falando temporada que a gente vai fazer uma pausa, que vocês Olha, sabem que o Roberto Martins tem que ir pra Amazônia, tem que fazer coisas com a fundação. Qual que você gostou mais? Eu sou muito suspeita, porque eu sou apaixonada pela Sueli, né? A Sueli é minha rainha. Assim, a gente se conhece também há muitos anos, dos eventos da Sheila Saad também, de Dom Vicente, de Amado, querido Amado. Então, assim, eu sou completamente apaixonada por Sueli Saad. Então, eu digo que assim, é tendencioso. Mas eu adorei o da Debbie Maia, foi muito bom conhecer um pouquinho da história dela. Eu sempre estive com ela nas festas, mas pela pressa dela, né, a movimentação que as festas fazem, até com a Nara, a gente pouco conversa. Nara, a nossa filha nasceu nas festas de Nara. Mimi. Mimi. Beijo, Mimi. Mimi Te amo, Mimi. A primeira roupinha cigana dela foi para uma festa de Tava com Nara. 6 Depois, meses, com a gente 6 tem foto, meses, já a gente tem tava foto no colo de Nara, de Mary Ellen, de São Paulo, Companhia Romana. Mary Ellen me homenageou. Minha diva. Eu fui num evento de Mary Ellen. Beijo, Mary Ellen. Só Te tem amo. gente boa, a gente veio conversando com o Dino, que a gente ama, todo mundo, que o povo cigano, assim, Lumiar, Carmen, gente, Vocês viram a entrevista da Carmen Cito? Carmen. O que é Vocês viram? Carmen Sim, Mello? Viram da Cláudia Sartori? Sim. A Sartori eu não vi. Foi- A Sartori foi Gente, o que eu não consegui assistam, ver. olha. Vocês viram, vocês falaram aí, acho que vocês assistiram, mas olha, quero mandar um beijo pro Valrei e pra Cláudia, que estiveram aqui. Conheço o Valrei de muitos anos, Claudinha também, né, de festas, mas não esperava que, quando eles viessem, trouxessem uma carga energética de espiritualidade cigana, que eu Sim, chego e me arrepio só de lembrar. sim.
Eles chegaram, parecia que era igual aqueles cavalos da abertura do programa. Falei, gente, o que tá acontecendo? É, Cláudia Sartori. Então a gente tem, essas referências suas que você tem de beleza, assim, que você viu, Sueli, Nara. Carmen, Nara, eu não vi nenhum programa que eu não tenha gostado, mas todos eles... Você viu do Paulo? Vi. Todos eles, se você buscar no contexto geral, falam dessa multiplicidade. Todo mundo que passou por aqui, a Deb começou na católica, e hoje ela manifesta, né, aquela fé dos ciganos na dança. Aí você vai ouvir os músicos falando que é na música. E aí você vai ouvir gente dizendo que eles chegam no atabaque. E aí você vai ouvir gente dizendo que eles chegam lá de fora dos templos. Então você acha que são... mão, fazendo na praia. Que isso faz parte dessas camadas espirituais. Exatamente. Que você falou que estuda isso. Exatamente. E que prega isso. Qual é a energia que você trabalha ali, que é a mestra dessas forças espirituais? Eu tenho, na verdade, são duas, né? Na caravana, que a responsável espiritual mais alta é uma indiana chamada Raika. E para o público, que é aquela que precisa aparecer, né? Que tem que estar ali de frente quando tem que dar o recado ou quando tem que fazer, que é a mais conhecida, que é a Carmencita, que são... Raika, eu já tenho 21 anos, mas ela não incorpora quase, é uma energia muito sutil, muito leve. E a Carmencita, que é a dirigente junto com o Pietro da Tsara Hernandes hoje, né? No formato que a Tsara está hoje. Vamos falar um pouco dessas lideranças espirituais. Como você descobriu esse chamado e as pessoas, os ouvintes que estão ouvindo a gente? Como eles podem acessar essa energia através da sua Tsara e descobrir essa força cigana como você descobriu? Como é que foi esse teu processo? Bom, para isso eu preciso tentar contar brevemente um pouquinho o meu início, né? Sim. Que eu comecei no mundo cigano, conhecendo o mundo cigano através da minha mãe. Baba Surami. Eu chamo Gessi, né? É mãe, né? É mãe, né? Mamãe Gessi. Ela Mamãe mesma. E aí ela começou a enveredar pelo caminho do esoterismo. Ela tinha religião, ela tinha o segmento dela e tudo. Ela começou a enveredar pelo caminho do esoterismo. Recebi uma entidade em casa, enfim. A coisa foi acontecendo até encontrar numa festa, que eu me lembro, eu tava até conversando com a Lumiar ainda agora, falando pra ela, cara, eu não lembro do que você lembra, né? Porque eu era muito jovem, muitas coisas aconteceram ao longo do caminho. E aí eu encontrei Lumiar, e quando eu vi a festa cigana acontecendo, né, quando eu cheguei na presença de uma entidade cigana, aquilo me tocou, aquilo me mexeu muito, né? Fez eu olhar a espiritualidade que minha mãe seguia de outra forma. Por exemplo, é como se eu negasse aquilo que ela seguia e tivesse me reencontrado. E olha, gente, eu tinha 13 para 14 anos na época. 13 anos. E aí, quando eu vi o cigano incorporado, e quando um cigano me deu um abraço, aquilo pra mim foi uma coisa que me arrepia até hoje quando eu lembro, né? Foi um rito de passagem. Praticamente. Foi e aí, aonde a partir isso? dali, quando eu encontrei o cigano pela primeira vez, foi num luau que a Lumiar fez na praia. A Lumiar que A começou Lumiar que teve aqui. Foi. Fez Então, um a luau Lumiar na praia. Isso. Ele começou E pela aí eu Lumiar. encontrei um cigano Olha lá, como é que se e ele encontra chegou de tudo. caravana lá, que é o Juan Marcelo. Ramírez, do Marcelo Vidal, da Tsara Ramírez. O Marcelo, então, estava nessa festa da Lumiar. Ele foi nesse luau na praia. Ele foi nesse luau. Foi na posto 8 da Barra. Aqui. Isso, ó, quantos? E foi ali que começou a sua história na E ali espiritualidade. começou. Eu já gostava da movimentação, das roupas e tudo. Inclusive, naquela oportunidade, eu coloquei meu som pra tocar lá, que eu gostava sempre, gostei de som. Enfim. E aí foi lá. Quando encontrei Você é DJ, né? Não, eu só gosto muito de Você música. só gosta de música. Muita coisa. Certo. Eu até poderia ser um dia desse, né? Acho Mas que enfim. seria ótimo. Eu poderia ser tantas coisas. Nas festas ciganas de vocês, você que Eu deixo a comanda... playlist toda pronta de música. Ele tem várias pastas de música cigana. Ele é um grande estudioso da música cigana. Você não tem Qual noção. vertente muito. que você gosta mais? Atualmente, aliás, de alguns anos pra cá,
as pessoas vão ficar um pouco chocadas, com Bom, a certeza. gente tem vários haters, tá? As pessoas vão Vocês ficar um têm? pouco chocadas. Muitos haters. Porque a gente gosta muito da música latina, das salsas. Ah, das salsas. Da cumbia. Vou terminar Que com uma salsa. toca nos casamentos da Romar. Isso E aí. a gente gosta muito das salsas. E os ciganos da gente, nossos mestres, mentores espirituais, Gostam da salsa. levam aquela energia e fazem as pessoas vibrarem de uma forma E antes de vir completamente pra diferente. cá, eu falei com o Roberto. Roberto, poxa, eu tô querendo tocar o Salsa. Passo de Tula, É. que é uma salsa do Buena Olha Vista só. Social Clube. É. Viu? Então, isso A aí... sensibilidade que A ele falou. energia É a captou. sensibilidade. Pietra todinha. E foi uma coisa que construiu, né? Também ajudou. Eu estar no casamento aqui perto. Se eu estivesse tocando em outro lugar muito longe, também ia ficar complicado o horário. E a Então, gente se encontra. isso aqui, né? A gente esse se encontra. encontro, foi um horário marcado pro pessoal do lado de lá. Tá, Aí a gente encontra o Dino hoje, num casamento, que é uma proposta que a gente está querendo fazer esse ano. A gente quer se casar esse E eu ano. fiquei sabendo lá no casamento e falou, pô, quero você tocar no meu casamento. Aí E a gente não O casamento vai sabia ser anos. agora? 8/8. Oito É do muita oito. coisa juntando, Roberto, mó barato. Isso daí, a espiritualidade trabalha assim. Ó, todo E bom vocês foram trabalho- encontrar ele num casamento. Isso. É, e Porque foi a na- gente na tava praia. assim. A gente pensou, olha, vou te explicar aqui a situação. Os nossos membros estão cobrando o casamento da gente, porque nós estamos há 17 anos juntos, 17, 1 mais 7, 8. 8. esse ano, 17. Esse ano, Caramba. fizemos 17 anos. A gente começou no mês 8 a se relacionar. E esse ano, o somatório do ano inteiro é 8. E Olha o 8 só. é o infinito. Então, esse Mas ano... engraçado que desde que eu conheço eles há muitos anos, né? E eu sou amigo, né, do Rafael, embora agora tá morando fora, que foi ex-marido dela. Quando eu vi você com o Diego, primeira vez, eu falei, esse casal é pra sempre. E o Rafael era casado com uma outra amiga minha, por Vanessa. coincidência, Sim. que é a Vanessa. E eu olhava e eu sabia que aquela relação tinha um período de término. E vocês, eu sempre achei que era uma coisa assim, meio infinita. E Engraçado olha, já isso. muita gente tentou acabar com isso. Com, Tinha uma- com esse relacionamento? Por quê? Porque eu acho que a relação da gente, mais do que uma relação de casal, É espiritual. é espiritual. É totalmente. Vocês se Totalmente. combinam na espiritualidade. E ele já vem dessa coisa da família. E vamos em relação a casamento, você tem alguns trabalhos energéticos. Você disse que começa a sua trajetória. Eu já sei tudo, mas eu vou perguntar sempre. Sim. Falo isso sempre nos podcasts. Isso tudo, É isso aí. mas as pessoas precisam saber, né? Pode. Você me disse que começa na parte da Wicca, Isso. da magia celta. Isso. Como é que foi esse processo? Com 14 anos, mais ou menos a mesma idade dele, eu entrei para um coven em Icaraí, que eu sempre morei em Icaraí, na Pereira da Silva. Morei lá por muitos anos com os meus avós. E no Campo de São Bento, que é um lugar bem conhecido lá de Icaraí, nós tínhamos uns encontros magistas, como já houveram também no Horto, Jardim Botânico, Horto do Barreto. do Barreto, no Rio, ali no... Onde agora tiveram... o museu pegou fogo. Ah, sim. Ali sempre tiveram, nesses lugares Na abertos, Quinta da Boa na Vista. Quinta da Boa Vista, sempre tiveram encontros Wicca. E só que eu era um pouco diferente, porque eu já tinha um pouco dessa coisa da magia cigana. A Wicca, ela trabalha muito com medo, com banimento, você tem que ficar fazendo banimento, limpeza. E o que eu tinha dentro de mim é que eu não precisava temer nada. Tudo fazia parte. Tudo Já faz nessa parte, época. Já nessa época. Eu não tinha medo do que era negativo, das pessoas diziam assim, mas isso aqui vai levar sua alma, isso aqui vai... Eu nunca acreditei nessas coisas. Eu sempre fui muito amiga do lado negro da força, porque eu acho que o bom e o mal tá dentro do ser humano. Eu sempre tive O yin isso. yang, Yin o equilíbrio. yang. O equilíbrio. A gente é que fortalece o pior ou o melhor. A gente com a nossa capacidade de livre-arbítrio e livre escolha. Então, eu comecei com essa coisa de magia, de caldeirão, de vassoura, de chapéu, de bruxa. Pô, eu tenho uma música chamada As Bruxas Estão Chegando. Não é? Eu tava gravando ontem, outra coincidência. Olha As aí. bruxas estão chegando. É uma música que eu tô querendo gravar, só que eu ainda pensei assim, pô, vou gravar esse nome acho que é meio forte, né? Vai ter uma crítica em cima. Aí eu falei, mas a música... Aí eu tentei mudar o nome. Eu ainda falei assim, não, deixa eu ver outro nome. Mas, tipo assim,
fala que não é outro nome. Esse é o nome da música, as bruxas estão chegando. É porque elas ou tu estão grava com voltando esse mesmo. nome, ou tu não grava. Foi isso que eu vi ontem. Bruxaria 3000 é só um nome diferente, mas o O nome contexto dessa da letra música é totalmente É, isso. é. Mó barato a música, cara. E Vou aí gravar você, ela. e aí dentro da Wicca você já começou a manifestar esse desejo da magia cigana. Da magia cigana. O que é mais, o que é Muito maneiro. importante a gente falar aqui, gente, é que a magia cigana, ela tem um veio com a magia celta, o povo Total. cigano e o povo celta historicamente. O velho Pink Gil, que é um dos fundadores da Wicca, né, principalmente a Wicca inglesa, o próprio Gardner e o Raymond Buckland, todos eles tiveram aspirações em ritualísticas ciganas na passagem de clãs ciganos nesses respectivos países. Eu falo isso como historiador também. Sim. Então, essa fala da Cris aqui, ela é muito importante porque ressalva, né, que a magia cigana e a magia celta, eu digo magia, eu não digo cultura étnica, Não. tá? É magia. A magia, ela tá interlocutada, ela tá interligada. É como se não dá para você separar a magia celta da magia cigana. A Wicca, ela é o fundamento, a Wicca ela vem muitos tempos depois, fundamentada por Gardner, mas ela vem com uma expressão e ela vem com raízes muito profundas também na magia cigana, com tradições ciganas magísticas. Por isso, né, tem 4 anos que a gente, na nossa casa, tem um curso iniciático de magia chamado Magia Ancestral. Muito bom você falar sobre isso. Porque a magia Wicca, ela tem uma separação da magia cigana que a magia ancestral não tem. Porque a maneira de ver do Wicca é semelhante à maneira de ver do cigano. O cigano transforma no fogo, a Wicca transforma no fogo, a magia transforma no fogo. Né? O cigano tem na fogueira o ponto alto. Na nossa casa, nós alternamos. Tem tiçaras que são fogueira, quando a lua está cheia é fogueira, quando a lua está minguando é caldeirão, porque o caldeirão é o útero. Né? A fogueira são os falos. A fogueira são as toras cortadas, representando os deuses masculinos, né? Os homens. Você cultua os deuses? Todos. Por isso que eu disse, não tem nada mais cigano. Eu tenho um Você é quarto realmente só de deuses. Você é realmente, vamos dizer, uma religião alternativa, universalista. Totalmente. Totalmente alternativa. Totalmente. E vocês, qual a afinidade, vamos dizer assim, energética de vocês em relação a essas deidades? É mais no Oriente Indiano ou é mais no Celta? Como é que funciona isso? Então, é isso que eu estou dizendo. Como a gente tem uma raiz diferente, né? A raiz da Cris é celta. É a bruxaria antiga. A bruxaria antiga. E a então, do Diego? A do Diego, do não. Diego já veio a partir. Da religiosidade da linha do Oriente. O início, sim. O Mas início. com base da mãe, seria a parte da Umbanda. Esotérica. Da Umbanda depois do Oriente. Isso. Depois Porque do esoterismo, depois eu encontrei A Suramir é a cigana da sua mãe, é isso? Não. Foi um nome Que ela de recebeu batismo dentro de uma tiçara. dentro de Matsara. Sim. E então ela tem as entidades da Umbanda e você conheceu esses guias. Todos eles. Quando o médium, né, o consulente, ele procura a tiçara de vocês, você tem como fazer as pessoas cuidar ou tratar dessa parte? Dessa parte, no caso da Umbanda. Sim. Sim. Aí você orienta Sim, a gente por ter tem- conhecido isso. Sim. Então essa parte fica com você e a Cris fica mais com a parte da magia, vamos dizer assim, ou não? Eu acho que hoje se misturou Hoje muito. se mistura tudo. Porque é importante a gente falar, porque quem chega, né? Sim. O Brasil, como é um país multiverso, como a própria Cris falou, de muitas etnias, portuguesa, italiana, francesa, cigana, africana, indígena, as pessoas vêm às vezes com raízes diferentes, não sabem se identificar, e ela tem que ir nessas camadas cósmicas, talvez. Sim. Tô dando uma... Buscar, não tô é dizendo isso que é aí. isso. Eu tô... Mas o caminho é esse. É basicamente isso. Porque como é que você vai definir o ser humano dentro de uma cultura só? Ninguém é feito só do pai ou só da mãe. A gente tem um pai, que algumas vezes pode ser um indígena ou pode ser um cigano, De uma de uma etnia, cultura, de uma étnica. etnia, Sim.
E a gente tem uma mãe que pode ser uma negra, pode ser uma francesa, pode ser uma europeia. Você acha que a etnia, você acha que as origens étnicas, os grupos étnicos, eles influenciam na espiritualidade? Totalmente. Ah, é? Totalmente. Nossa. Muito. Na nossa casa demais. Porque é isso que eu digo. A gente vem com tantos conhecimentos, eles todos se diluem, mas eles não se misturam. Né? Embora eu tenha um quarto cheio de deuses, cada altar é de um. Não é uma bagunça. Não é todo mundo junto no mesmo lugar. É todo mundo no mesmo ambiente, mas cada um no seu quadrado. E isso faz com que essas coisas tenham inter-relações, mas não sejam diluídas, misturadas. Então, por isso que eu digo, eu comecei por uma vertente e eu trouxe esse olhar para ele. Sim. Ele iniciou por uma vertente e trouxe esse olhar para mim. O Diego é meu barônio. Quem fez meu pote cigano foi ele. Quem consagrou as minhas ciganas foi ele. Gente, barô na língua cigana é grande, tá? Essa palavra barô. Tanto que, por exemplo, se você tiver uma fruta, tô dando um dinheiro, por exemplo, dinheiro é loê em cigano. Loê barô seria um grande dinheiro. E dentro da cultura espiritual cigana, dentro das vertentes religiosas ciganas, né? Essa palavra barô se transformou, através também muito do oráculo da Miriam, como uma liderança dentro desses locais. Então, no caso, barô, que ela tá dizendo aqui, porque eu tenho que explicar, porque a gente vai falar um linguajar que talvez as pessoas não compreendam. Aí ele, no caso, ele fez... Ele é meu iniciador. Ele é teu iniciador. Como é que funciona isso na sua Tiçara para alguém se iniciar nesse processo mágico-religioso? Hoje, nesse momento, né, tem uns 4 anos, a gente resolveu que a gente ia deixar as pessoas livres. Que as pessoas iam comungar conosco dentro da nossa casa. Se elas sentirem a energia, né, aquilo ali vai se manifestar, né, a energia cigana, que a gente incorporação só com mestres ciganos. Só com mestres ciganos. Só a linha cigana. Só a linha cigana. Mais nada. A gente não nada mais de incorporação. Mas isso porque foi uma orientação da tua espiritualidade? Isso foi uma orientação do Pietro, chefe, do Pietro. E da Carmencita, que como eles gerenciam a casa e têm visto muita bagunça, a Carmencita diz uma coisa que é muito importante falar. Ela diz o seguinte: Umbanda tem tem muitas casas. Candomblé tem muitas casas. Igrejas são muitas. Mas religiosidade cigana... Tem poucas. Pouquíssimas. Raiz, pouquíssimas. A gente tem muito centro com festas ciganas. Isso sim. Mas tiçaras que trabalhem como a gente de dentro para fora são pouquíssimas. A grande maioria trabalha com o viés do espiritismo. Seu cigano se aproxima conforme o lumiar. Seu cigano se aproxima, ele é de outras vidas, ele é uma questão reencarnatória. E ali trabalha ali. Trabalhar ali naquela casa por aquele motivo. Os nossos ciganos não trabalham por esse motivo. Não é uma questão reencarnatória ou de culpa ou de dívida. Não. É uma questão de expansão de consciência. Olha, se eu tenho dívida, já falei para Luminar, eu tô pagando e tô pagando caro, hein? Caríssimo. E Diego, como é que foi o seu... Uma coisa legal, sabia? De vocês que estou reparando, uma coisa muito bacana é a naturalidade. Vocês trabalham muito com a naturalidade. Sim, natural e nada preso. Isso é muito legal, porque isso aí que vocês estão falando de mergulhar para dentro... Porque tem pessoas que, às vezes, forçam muita barra com muita coisa. Exatamente. E, na verdade, não. Acontece ao contrário. Você, no teu mundo, você mergulha para dentro. Eu vejo muito isso em vocês. Vocês mergulham para dentro. Sim. E o fora se expande de uma forma natural. E o importante disso é o seguinte, né? O que difere o trabalho que a gente realiza? Hoje, né? Depois a gente foi formulando esse trabalho, né? Ele não nasceu pronto, ele foi acontecendo. Eu fui sendo preparado... Ela foi sendo preparada e a gente continua sendo preparado. Mas o que diferencia isso é que a gente está ali para você e para qualquer um. Muito legal. Mas a gente está ali. A gente não vai forçar ninguém a nada.
Só que as né? pessoas não estão acostumadas Não com estão isso. acostumadas com isso. As pessoas chegam na nossa casa e querem, é o que eu falei, um documento pronto. Elas querem uma doutrina. Querem uma doutrina. doutrina. E vocês têm uma espiritualidade livre. Livre. Mais Ela vai livre. se manifestar conforme ela precisar trabalhar dentro do É seu a íntimo. espiritualidade verdadeira. A espiritualidade A verdadeira. magia é verdadeira quando tá dentro de cada um. Tá e cada um dentro. tem uma digital diferente. Exatamente. Isso aí. É isso que eu acredito. Exatamente. É. Exatamente. A tua digital não é igual a dele. Como é que A eu vou minha digital é fazer? igual a tua. É, não tem Cada como. ser é É, único. exato. Eu te falar uma coisa engraçada. A minha caminhada na música, ela é muito assim também. Eu sou muito espiritual com violino. Se não fosse a espiritualidade, eu nem tocaria violino. Não. Eu ia pegar um emprego bom pra caramba aí, carteira assinada, ou então entrar num concurso. O meu caminho é esse por causa da espiritualidade. O violino, eu tô aqui pra tocar violino. E eu sou um cientista de experiência. Isso aí. Eu sou um cientista de É isso experiência. aí. A minha gente vida é também isso, completamente isso. É um cientista de Cientistas da experiência. espiritualidade. É um cientista de experiência e ligado ao violino à música. Esse eu vim pra vir pra cá. Se eu vou morrer pobre com dinheiro debaixo da ponte ou num palácio, não tô nem aí. Mas você vai Eu ser o sou cientista. Experiência. Você é É. cientista da Eu experiência. tenho uma convicção dentro de mim que a minha casa não é só um país, só um lugar. Minha casa é o planeta todo e outro planeta e outra dimensão. As dimensões da As Cris. dimensões, minhas dimensões. As E eu tô dimensões da tentando, eu tô tentando, de umas experiências que eu tive na espiritualidade, tava até conversando com eles ali, que eu queria sempre incorporar, mas nunca incorporei. Mas eu tive uma viagem astral, aí eu vi meu corpo. Então, eu tipo assim, eu já falei para mim mesmo que esse caminho aqui, ele não é só a matéria, eu ganhar dinheiro ou fama. Não, o principal que eu quero, o que eu quero? Eu quero com o meu violino Toca as pessoas. Né? rasgar essa realidade aqui Sim. e mostrar o que a pessoa está sentindo ali para ela mergulhar dentro de dela. É isso. O meu violino, quando eu toco o violino, por isso que a minha vida é muito engraçada no 880. Antes de eu gravar a novela da Lei da Ilusão, quando esse Manuela me deu um abraço, né, meu e o Ricardo. Antes desse ambiente todo meio paralelo, que não acontece sempre, né, a gente está gravando a novela, eu tive um outro ambiente. Eu fui lá pro trem, 2 dias antes, eu falei, cara, eu vou tocar no trem agora. Vou tocar no trem. Antes do trem, eu toquei no botequim, tinha um monte de cachaceiro. Mas Aí isso eu não é testei muito uma cigano, música, gente? É. toquei para uns botequim lá, os caras tomando cachaça e tal, eu toquei uma, não foi. Aí eu falei, poxa, como que eu vou sensibilizar esse pessoal? Aí quando você começa a concentrar a tua mente com o instrumento, você sensibilizar, você quebra aquela barreira. É onde que o pessoal se identificou. Aí eu toquei no trem, e fora aquelas pessoas que você vai tocar no trem, a pessoa levanta assim, ó. Que coisa absurda! Você não tem vergonha na cara? Isso é lugar de estar tocando? Aí eu fico quietinho. Aí Os haters. eu começo a tocar, começo a tocar. Aí o cara falando. Daqui a pouco o outro bate palma, Aí a pessoa ali fica sem graça. Aí a pessoa não sabe onde senta. O bem coíbe o mal. O bem coíbe o Por mal. natureza. Sempre. Por isso que eu tava falando, tem pessoas que têm medo de muita coisa. Você não precisa, porque a luz, ela por forma natural, ela vence as trevas. Sim. Tu não precisa ter medo, tu não precisa forçar a barra. Não precisa ficar fazendo um monte de banimento. Um monte de coisa. Não Com precisa. medo de É. mexer, que você vai ser prejudicado, você É vai um- eles- ser... Gente, aqui é um círculo que se completa. Sim. Você vê que o Dino, a Cris, ela tem o Diego, vai ali permeando. Aí Eu depois- tô pensando muitas coisas. Depois sabe? Aí depois disso, o cara me levantou, falou um monte de agressão, cara. E teve no metrô também. Aí eu fui no metrô, tem dia que eu tiro só pra fazer isso. Toco onde for pra tocar, eu toco. Aí eu falei, caramba, meu Deus do céu, cara, o que tá acontecendo com as pessoas hoje? Hoje tá brabo, cara. O que tá acontecendo? Aí uma parada assim, continua, cara, faz o teu... Aí quando você vê, Continuei Mercúrio tá colocando. retrógrado. Aí daqui a pouco, olha só como é que é as coisas. Aí daqui a Ótimo. pouco, Cris, eu passei em frente ao Projac. Aí eu falei assim, poxa, caraca, cara, nunca gravei ali. Sempre quando fui gravar ali, o Bang Bang, tocou uma música minha, mas eu não tava na hora, naquela seriada do Bang Bang que teve. Sim, sim. Mas foi como? Eu tava em outra coisa, aí um amigo meu que tocava no restaurante italiano falou, pô, Dino, eu tô aqui na novela, encontrei com o diretor agora, posso tocar a música tua? Eu falei, pode, pô, é Sonata Cigana. Não, toca aí. Eu não sei se... Aí o diretor até ficou com medo de eu processar, porque ele ficou com... Pô, não, tu tocou música autoral, mas eu não fiz isso. Porque o cara me perguntou, mesmo que não tinha nada registrado, mas o Mário do acordeon, ele já até faleceu, o grande acordeonista, o Mário Colosso, pô, posso tocar uma música tua aqui, que tem a ver com cavalo, com bang bang? Falei, pode sim. Mas o diretor ficou com medo. Depois que ele ficou sabendo que a música era minha, ele ficou com medo de ter uma problema, mas Porque as pessoas deixei estão passar. muito loucas, né? Aí, passando em frente, eu falei assim, poxa, eu não podia ter chamado pra fazer, nem que foi um negocinho lá. Cara, depois de uma semana o cara me liga.
Tá isso. vendo, Cris? Vamos mentalizar a loteria. Olha aí, gente. Vou que O cara que me aí liga, vocês estão feitos. Dino, Mundo já me Cigano tá conheci feito. um tempo, Tá aí feito. Vou botar dinheiro pra todo o mundo. Reno Duarte, pô, Dino, vai sair uma novela aí, da Alice Manoela, tem uma parada cigana, eu não conheço muito a onda. Pô, mas tu já tá no meio um tempão, gostei pra caralho do teu violino, pô, vamos gravar? Por isso que eu falei, as coisas que acontecem comigo, muito espiritual. Eu ia gravar, não ia nem parecer na cena. Eu ia gravar uma música, gravei a trilha toda da parte cigana. Eu ia gravar Olha. uma música, gravei a trilha toda. Então as coisas vão acontecendo Você gravou a trilha sonora da Além da Ilusão, né? na parte Você cigana e e Ricardo. o Reno. E o Reno? O Reno que Você, é o Ricardo e produtor. Reno. É. E a Miriam fez a consultoria, né? A Final da Miriam. Já foi naquela parte de ensinar o Rumani. Fez a consultoria da novela. E fez bem, ficou bonita a novela. E foi muito legal encontrar com ela também lá. E teve uma coisa também de energias, a gente conversando no camarim. O Ricardo, ele me chamava para fazer uns freelance no Encanto Cigano, antes da pandemia, um pouquinho depois da TME, que teve aquela festa bonita. Da Lilian. Da Lilian. Da Lilian e da Eliane. Aí daqui a Eliane pouco Martins. teve um probleminha, afastei um pouco, a gente não se viu um tempão. Aí do nada a gente entrou de novo ali, quando viu, tava no cenário. Da gravando. novela. Larissa Manoela ali, tirando foto com a gente. E uma semana atrás eu tava no trem, e o cara reclamando da minha música, mas a intuição falando, não continua. Aí eu descobri que eu tenho uma coisa no violino muito espiritual, de modificar o ambiente. E eu tô trabalhando isso para isso se tornar mais forte. Eu quero entrar num ambiente negativo e com o meu violino eu mudar aquele ambiente. Bum, explodiu alguma coisa ali que vai transformar E aquele o que ambiente. que o E eu espiritualista tô trabalhando. quer? A gente É quer isso, a entrar transformação. nas pessoas A gente e quer, transformar exatamente. uma delas em uma coisa Ajudar boa, a transformar. positiva, expansiva, maravilhosa. Você falou da Wicca, falou dessa tua jornada e você não respondeu a pergunta das deidades. Do quê? Dos deuses que você que mais... mais cultuo. Sim. Hoje, sem dúvida nenhuma, vai chocar, né? Porque, assim, eu sou uma pessoa que eu choco um pouco. Hoje, o que eu cultuo mais são as deidades do caos. Eu cultuo Nix, cultuo Érebo, cultuo o Deus Caos. Você pratica a magia do caos. Muito. Por quê? Gosto. Porque ela é desafiadora quanto... Eu já trabalhei muito a parte luz. Se eu parar para pensar, quando eu parei para pensar 2 anos atrás, eu já tinha, sei lá, formado quanto médiums, nós dois juntos, né? Para mais de, sei lá, 3.000 pessoas. Eu já tinha Sim. jogado nesses 17 anos, eu jogo todo dia, às vezes. Para mais de 10 mil pessoas. Para mais de 10.000 pessoas. Pô, E que eu maneiro. eu queria algo que testasse a mim mesma. Eu queria olhar, eu falei, eu já olhei tanto para as outras pessoas, eu agora preciso olhar, eu preciso desconstruir essa pessoa que eu construí, a Cris. A Cris Luz. A Cris Luz, A Cris dos Anjos, a Lirá dos Anjos. A Lirá dos Porque quando a gente Anjos. pensava em você, eu, por exemplo, como se eu já vejo você uma figura angelical, mas todo mundo via aquela pessoa Isso. com aquela energia Mas angélica. aquilo E aí tava você. me pesando. Eu tava com uma energia de matrona. Eu tava com uma energia de mais velha. Eu tava com aquilo... Essa carga de responsabilidade muito grande me deixou completamente pesada. Pesada de gordura mesmo, de peso, de tudo. De tudo. Então Porque você era uma queria responsabilidade. você queria se desafiar na escuridão, Na escuridão. no buraco negro No do buraco. universo. E outra, eu queria voltar para minha raiz. A bruxaria. A bruxaria. E aí eu voltei pra minha raiz. Mas aí a minha raiz, ela é... Você estudou Raymond Burkle? Não, ou não? Não. Então eu preciso te presentear com esse livro. Inclusive das passagens do velho Pink Gil, que era um cigano inglês. Que não aí você conhecia. vai. Que aí você vai, porque como você tá nessa linhagem, você precisa ter essa leitura. A gente teve um programa aqui, um podcast, eu acho que foi com a Sibila. Você viu a entrevista com ela? Vimos. A gente viu da Da Sibila. Então, Maravilhosa. A Sibila, grande amiga. também. gente boa. Pessoa Então a boníssima. Sibila fez, a gente fez esse programa aqui, e eu falei, a gente tava falando sobre literatura cigana, e eu, no final quase do programa, um livro da Rosana Fonseca, da Companhia das Letras, Enterre-me em Pé. A longa viagem dos ciganos. Então, quem assiste a entrevista da Sibila, logicamente, vai procurar por uma literatura de resgate ancestral, cigano, cultura cigana nativa. E esse livro é indispensável para isso. Ninguém nunca escreveu como essa autora. Nunca. Ela é única. E esse livro, para esse ponto, é único. E o Raymond, junto com o velho Pink Gil, eles deixaram inscrições da bruxaria cigana, que é a magia cigana antiga, de muita, como é que eu posso falar para vocês? De muita verdade. Porque muito que se falou de magia cigana
dos Antes anos 2000. disso. Não, posteriormente. Os anos 2000 pra... É, porque velho Pink Gil é 1930, 1940, por aí. E o que se fala de magia cigana é uma coisa que veio depois da novela, da Globo. Depois de Explode Coração, Olha, depois da Pedra sobre Pedra, que é a Arilce, que inclusive... Arrisco dizer daqueles livrinhos que vendiam nas bancas de jornais antigamente, aqueles livrinhos que vinham várias receitinhas de magia, de... Maria Helena Farelli, Isso. João Bidu, 2014. essa galera que fez isso, e que, na verdade, se perdeu um pouco dessa raiz. Então, isso é importante. Tem Ainda que mais voltar. tem É que isso voltar. que é a magia ancestral. tem que você voltar. mergulhar no fundo das raízes. E é o que você está fazendo. Isso. E essa questão... É a jornada. Essa é a jornada. E essas deidades, hoje elas estão, assim, vamos dizer, ajudando você a entrar nesse buraco negro, vamos dizer assim, nesse lado obscuro que é o caos. E como sai? Olha, você sai sempre mais fortalecido. Porque depois de um grande. Pô, de uma acredito, grande cara. catarse, né? De você olhar com profundidade para uma dor muito grande, você resiste. Depois que você resiste, você revive. Que a magia do ninguém te caos segura. É isso que eu ia falar agora. Cara, fala sério, cara. Eu vim com isso aí na cabeça. Olha só. Eu vim Olha com que isso aí na- conexão. Eu vi com isso aí na cabeça, porque a minha vida é muito assim. Eu mergulho no caos e no buraco negro. Porque é ali que te A faz gente ensinar. faz isso o tempo É isso todo, daí né? que. E aí Tem você Quem uma- se revive. acovarda, Você vira fênix. quem se acovarda não cresce. não cresce. Vai Pra estar você sempre num crescer, papel de vitimismo, pra de você sofrido, crescer, de coitado. Não, tu tem que entrar. você tem que ir. Tem que ir no buraco negro. Você tem que ir. Onde Você tá tem que seu bater medo, com a cara onde na tá sua parede. Você tem que sentir tudo isso. Onde estão seus Vivenciar, né? ancestrais. Vivenciar também. Porque seus Tem que ancestrais fazer. todos sofreram. Todos. Todos eles. A gente Todos. não pode negar Esse isso. universo, já viu uma. Caraca, eu não me lembro de onde vem isso, mas é uma teoria que fala sobre isso. Que esse nosso universo, toda a nossa galáxia, nosso universo, ele foi criado meio que não foi a luz, não. Ele vem tudo, por isso que tem vírus, bactéria, por isso que um animal come o outro. O nosso meio aqui, qual o nome, meu Deus, nem hindu não, tem várias civilizações antigas que falam sobre isso em pontos de planetas diferentes. Mas é isso que você entende como multidimensionalidade. Por quê? Aí, E os o que nós ancestrais estamos... falavam isso, ó. Lógico. Seres, O que ó. nós estamos falando aqui, tem gente falando lá na Europa, tem gente falando lá na Índia, tem gente falando em tudo quanto é lugar. Esse nosso universo, A ele gente não- tem ele que não foi entender que a perfeito. ideia não é para um só. É. Ninguém tem uma ideia única. Acendeu uma luz e só Inclusive, eu as sei canalizações que são feitas ao longo das eras, não era uma pessoa só que fazia. Era em vários pontos do mundo que isso acontecia. Né? Do planeta inteiro. O que recebe de informação aqui, em qualquer outro lugar, pode estar recebendo Qual a tem o mesma nome, informação. o deus do caos, assim? Então, ele é o Deus Caos, ele é a escuridão que deu origem à luz. Aí primeiro vem Nix, que é a filha mais velha dele, que seria a poeira das estrelas, né, que é o universo inteiro. Depois vem Éribo, que é tudo que é negro e tudo que é feio e errado. Ela é como se fosse o primeiro ponto de luz. E a terceira filha dele é Gaia, que é como o planeta Terra é formado dessa massa. Fala sobre isso. Isso. Fala sobre isso. Eu esqueci o nome. E aí Gaia, é uma civilização antiga. Gaia, ela vem com essa Com essa missão. Com essa particularidade particularidade. de trazer as formas humanas e as diversidades de formas. São muitas as formas de Gaia. Então, por isso que você vai ver, não é erradicado nunca os vírus, as bactérias, as pragas, os desastres naturais. Tudo isso é encarado como uma força natural mágica que acontece pelo sentir e pelos eflúvios das pessoas, por aquilo que as pessoas emanam. Então, uma corrente muito grande de pessoas emanando numa mesma vibração ruim, de repente, causa uma catástrofe. Mas você Mas não acha não que... é a religião, religiosidade, não. São emanações mesmo. É o ser humano criticando o outro ser humano. Por que criticar? Todo mundo faz a mesma coisa. Todo mundo tá aqui e vai morrer. Vai morrer. Vai todo mundo. Agora, você não acha que, por exemplo, essa questão de Gaia que você tocou, que é muito importante que você falou agora, né? Porque eu gosto muito dessa divindade, embora não a cultue. Você não acha que essas catástrofes naturais, eu tenho certeza, mas eu quero saber a sua opinião. Você não acha que isso também é consequência
de um desmatamento e de uma aceleração inconsciente de nós mesmos. É isso que eu... Da evolução Sim. do ser humano. E não, Total. Não, Não, é isso que ele não. tá falando, não. é porque, como ela falou de Gaia, Sim. falou da deusa, que é a Terra, Sim. né? Gaia representa o nosso planeta. E eu acho que, por exemplo, quando o ser humano ele faz o garimpo, por exemplo, ele desmata para produzir toneladas de soja, Mas aí- ele é um estupro para Mas Gaia. é isso, mas o que eu tô dizendo? Eu acho que ela também tem que A dar uma gente- resposta, A né? gente vai mais longe. Na verdade, não é só o que comete materialmente. É também o mas espiritual. é também o espiritual, são os pensamentos. É o motivo, né? É um motivo. É o motivo das pessoas. Por que as pessoas estão se odiando? Por que as pessoas estão se achando melhores que as outras? Aí Gaia vem, ela sacode tudo e ela diz assim, agora vocês vão ter que se olhar como iguais. Isso aconteceu na pandemia, isso está acontecendo agora no Rio Grande do Sul, isso aconteceu em vários... isso Na Austrália, na Califórnia, Na as Austrália, na Califórnia. É. Ué, queimadas que houveram em 2021 também, em Portugal. Então, assim, no mundo todo tem catástrofe. Mas não é por uma coisa de punição. Eu acredito que são as emanações, as vibrações condensadas das pessoas. De ego, maldade. De ego, maldade, busca Quando você- desenfreada por poder, por ter dinheiro, por ser melhor do que o Tu outro. não viu o Rio Grande do Sul? O cara que tinha uma concessionária de carros, ele... Eu não sei qual canal que eu vi, tá vendo? Ele chegou... Todos pagam. Ele, mas... concessionário de carro ali, ele humilhou. Parece que teve um cara que pediu um negócio. Dizem que ele humilhou o cara, debochando da situação Mas do aí cara, você, Dino, sem você- dinheiro. Na semana que vem, aí, ele perdeu os carros Mas todinho, aí, Dino, né, você imagina isso em grande escala. escala. Grande escala. A gente está falando vai de uma... acumulando. Vai acumulando. É. É como se fosse um bolsão energético. É. O que nós estamos falando aqui cria uma energia. Aí isso vai acumulando. Isso vai acumulando. E se ela é boa, ela ajuda pessoas. Se ela é ruim, se a gente está aqui e está falando que quem fez isso foram as religiões, as pessoas estão usando de uma catástrofe que foi produzida talvez por esse pensamento delas de apontar os outros. Por isso que a gente foi também convidado lá para o Conlir. Porque a gente estava vibrando essa ideia. De defender a espiritualidade cigana. Sim. Não, mas de defender o planeta. De defender o planeta. Por isso que a gente está lá com todas as outras religiões irmanada. Eu acredito nisso. A sua não é melhor que a minha não é melhor que a dele, o pensamento de ninguém é melhor. Porque na hora que vem uma enchente, todo mundo morre. É todo verdade. mundo sofre. É verdade. Na hora que cai uma árvore, na hora que uma árvore é desmatada, todo mundo tem problema respiratório. É verdade. Na hora que um rio Tem umas leis é que poluído. poluem todo mundo. todo mundo fica com sede. Então, assim, não existe isso de eu estar fazendo e não tocar em você, por mais rico que seja, dono de concessionária, milionário. Não existe aquele... Por isso que eu digo que eu acredito no caos, porque Gaia é um organismo vivo. Então, nada que eu faça... E é isso que ruim você não vai prega- tocar E é isso que você prega na isso. Tsara. Basicamente. E a partir dessa consciência Olha para dentro. de olhar pra dentro, é que vocês passaram a modificar os planos de vocês nessa visão da espiritualidade Isso. cigana. É basicamente isso? É basicamente isso. Basicamente isso. Daí está nascendo a ideia do nosso livro, que deve estar chegando até o fim do ano. Daí está Sobre a nascendo... Carmencita que você tá fazendo, né? Não, eu vou fazer como se fosse uma codificação sobre a espiritualidade cigana que nós trabalhamos. Essa ideia que eu te falei do dentro para fora. E eu quero que vocês venham, então, Muito na segunda legal. temporada, Eu trazer quero. esse livro aqui, hein? Eu quero muito. A gente vai conversar sobre isso, que eu quero ver a ajuda, porque eu quero reunir historiadores ciganos. Na verdade, Roberto, eu não quero ser a dona de uma razão, mas eu quero ouvir os ciganos também, enquanto encarnados, porque é uma briga, uma batalha nossa de sempre. As pessoas pegam a etnia nessas casas religiosas e trabalham ela como se ela não existisse, né? Como se fosse... Mas você não acha também que, como a gente falou de Umbanda, falou dessa coisa toda, e por eu fazer parte de um movimento indigenista, né, com a Fundação Turizinho, beijo pro meu presidente Célio, você não acha que isso aconteceu também, talvez, com os próprios indígenas? Todos. Com todos? Porque eu acho que essa parte também, no xamanismo, inclusive, eu venho resgatando muitos materiais importantes porque
por isso, sou do segmento da CIR, né? Do nosso querido Babalau Ivani. Beijo pra ele. E eu venho trabalhando com essa questão da espiritualidade indígena, da pagelança, do xamanismo, não só porque tenho muitas vivências aí de jornada iniciática, mas porque talvez esse meu lado do estudo profundo, talvez isso me faça um defensor maior nessa causa. Sim. Então acho que isso por aí. é uma coisa importante para vocês. Agora, Diego, você como um líder espiritual, Senão a gente se empolga. você como um líder espiritual ali na Tsara, como você enxerga o trabalho dos ciganos em relação ao mundo? Olha lá, a princípio a gente tem a premissa seguinte. Inclusive, era para ter feito esse comentário antes, mas não foi possível. Quando a pessoa decide fazer parte da nossa casa, como a gente não segue uma doutrina, que é isso que as pessoas buscam, e por sermos universalistas e abrimos a nossa mente à informação que a espiritualidade nos traz para que seja repassado. Por exemplo, hoje, se entra uma pessoa, já temos muitos vídeos, muitos documentos, tudo pronto para ela se instruir de acordo com o pensamento da casa, né? E aí a premissa, para quem chega lá, como é que eu olho, né, para essa espiritualidade, como é que... Sim. A ideia é sempre todo aquele que entra na nossa Tsara, ele tem que sair melhor do que entrou. A energia precisa vibrar dentro dele. Se ele chega com algum tipo de sofrimento, com alguma dor, sobre perdas... É para transmutar. Precisa transmutar. O espírito cigano, ancestral cigano que está ali, o mestre cigano que está ali, ele tem que colaborar com aquela mudança de vibração naquela pessoa. Fazer ela enxergar pontos positivos. Olhar sim para essa dor e entender esse processo de dor, mas modificar isso, porque ela está ali viva. E ela precisa seguir em frente na vida. Ela precisa fazer isso. Pelas histórias dos ciganos que sempre são contadas por aí, o povo não parava para sofrer. Ele tinha que seguir, né? E algumas delas dizem o seguinte, o cigano, ele canta e dança tanto na vida quanto na morte. Isso já foi dito, gente, eu estou desde os meus 14 anos, eu já ouvi muito isso lá no passado. Não sei dizer se isso é uma verdade real do povo, mas eu entendo que não é sobre... Alegria na vida e na morte? Sim, a Poumana. A Poumana, né? Cigana, para quem não sabe, ela é uma ritualística que acontece onde o cigano come a comida que o morto gostava. Algumas famílias, dependendo do clã, se for Caldará, se for Lovária, ela tem a música, tem o violino. Então, isso é mais do que vivo. Né? Então, assim, não é porque existe um sofrimento, não é deboche, e sim elevar a vibração, sabe? Mudar, transmutar realmente. Então, esse é o principal ponto que a gente tem. Todo aquele que vem à nossa casa precisa sair melhor do que entrou. Isso aí é indiscutível. Nossa, muito legal. Bonito. Então, gente, olha, eu quero dar aí nem sei se é um namastê, se é um arroz, se é um opchá. É tudo. É tudo. Já que a gente tô de frente desse casal amigo universalista, saudando essas energias lindas. Hoje, você acha que essa vibração com você, quem tá te acompanhando aqui no podcast? É muito difícil falar. Tem alguma deidade ou tem uma... Tem um pedacinho de cada uma das minhas ciganas, porque... Que vieram te acompanhando. Vem me acompanhando. Elas estão por aqui. Todas elas. Estão aqui no astral. Todas e você? Elas. Então, caracterizado, eu estou... De Vladimir. De Vladimir? De Vladimir. Mas Pietro nunca me deixa, então fica uma Você acha que tá uma vibração, né? Sempre os dois. Então, essas energias aí que sejam saudadas com muito amor. E o Dino vai agora fazer uma... Eu lembrei do meu animal de poder. O meu animal de poder, sabe qual que é? O morcego. Olha só. Que o morcego, inclusive, que Sabe como é que eu descobri? Sozinho, tocando violino. E toda vez que eu tô sozinho, sempre que eu tô sozinho, andando na rua, os morcegos dão rasante na minha cabeça. Foi onde eu descobri. Olha só. O meu é o esquilo.
É o esquilo. É o esquilo da América do Norte. Inclusive, vou te mandar um vídeo lá do Grand Canyon com Todo esquilo. mundo apavorado, que todo mundo achava, né? Esse meu negócio de energética, matrona, não sei o quê. Todo mundo achava Que era um ia urso. ser um urso. Um leão. Que ia ser um leão, que ia ser Um tigre. tigre. É um o esquilo. meu foi um lobo. Lobo, inclusive, chefe de matilha. Inclusive, Isso aí. eu Que vi, legal. a gente viu, né? O num meu esquilo curso- vai na frente louco e o chefe da matilha No botando- curso de organizando cafeomancia tudo. que ela foi fazer, a gente fez lá o teste, né? Todo mundo fazendo o teste. E o lobo lá, na cafeomancia. Olha Caramba. só. Gigante. Aí depois eu comecei a sonhar, porque depois que você toma um contato, o primeiro contato, O Oliver as que faz portas- muito isso, né? O Oliver. Meu professor Olha. de veio ele aqui de na minha café. cabeça. E o Michael moço- Oliver. O que já Michael- aconteceu comigo, de eu estar Aquariano. saindo de um evento, de um lugar, e eu andando na rua sozinho, gosto muitas vezes de andar sozinho Ah, eu também. na rua. Cara, adivinha, rasante mesmo. Morcego, fiu, eu falei, que é isso? Aí o morcego, direto. Você sabe qual é um dos simbolismos mais sagrados do morcego? É no povo tolteca e mixteca do México, porque eu faço um estudo, né, com essas civilizações, principalmente mesoamericanas, né, e gosto de resgatar muitas deidades dos animais, Isso eu não as sabia. deidades totêmicas. E o morcego é um totem muito importante para os mistecas. Eu descobri isso em Veracruz, né, Que quando eu maneiro, estive não lá sabia. em 2016. Então, Maravilha. o Dino vai fazer uma finalização aqui com uma salsa que tem muito a ver com a energia da espiritualidade da Lirá e do Diego. Lembrando aqui que o podcast Magia Cigana, ele sempre acontece às 9 da noite, toda segunda-feira, e essa temporada tá Pô, já imperdível. tá acabando, tem tanta coisa pra falar. Aqui, olha, esse programa, gente, esse programa deles aqui é para 2, 3 programas. Mas você não pede por esperar, que você vai estar lá no nosso estúdio em São Paulo e eu tenho certeza que vai ser imperdível. Pô, Com os outros músicos, vocês vão saber de surpresa. Vamos lá, Bora, vamos lá, então, Dino. Dino. Vamos curtir Vamos- o Dino aqui, Vamos que é curtir, maravilhoso. porque essa música é uma homenagem ao Pietro e à Carmencita. Vamos lá. Vocês vão dançar? Dança, baile. Tem que ser devagarzinho aqui, né? Baile pra frente. Devagarzinho. Aqui dá. E dá, Fica legal. dá. Olha pra câmera ali, ó. Isso. Até o próximo podcast Magia Cigana. Hop, tchau. Obrigado, gente.